Então, boa noite a todos. Boa Eu ainda não noite. tinha cumprimentado aí a malta. Esta semana vamos falar sobre os Tech Days. Os Tech Days, não, o Tech Day, que decorreu na Amadora. Foi uma coisa muito interessante. Correu muito bem, correu melhor daquilo que estávamos à espera. Isto foi novamente foi mais um desafio. Porquê que foi decidido fazermos isto hoje, falarmos sobre os Tech Days? Quando acabou o Bootcamp Madeira, nós fomos convidados para continuar a desenvolver e a apresentar o trabalho que tinha sido começado com o desafio que foi feito pelo presidente do Ciresp. Ou seja, criar a interoperabilidade e ver qual seria a melhor maneira de continuarmos a desenvolver, este trabalho. Além da própria placa e do interface que o Joaquim Franco desenvolveu e pôs a funcionar cá em baixo, ou seja, neste momento está em stand-by no serviço, na sala de crise, está agarrada à sala de crise do Ciresp. Temos condições neste momento, se houver uma catástrofe ou uma calamidade, o sistema C4FM de Lisboa fica ativo, ou seja, entra diretamente na sala. Estamos na fase da experimentação. Como eu já tinha-vos dito, isto é um projeto com três níveis, e esses três níveis está-se a desenvolver trabalho, que é a verdade. Fez-se a apresentação às entidades que estiveram presentes, foram bastantes, desde corpos de bombeiros, a Escola Nacional de Bombeiros, a Proteção Civil, a Polícia Marítima, a GNR, a PSP, a Guarda Prisional, a Polícia Judiciária, que por acaso ficaram surpresos da possibilidade do sistema funcionar, e estavam lá dois elementos que até eram radioamadores. Foi um trabalhar e um desenvolver de explicar como é que funcionava o sistema. A nós, aquilo que nos foi pedido foi realizado, não foi previsto aquilo que aconteceu. Pronto, o convite já tinha sido feito e nós mantivemos e mantemos. Deu para perceber, a nível de tecnologia, que, por exemplo, a HP neste momento comprou, ou é sócio também maioritário, de uma entidade que se chama Aton qualquer coisa, Atonec, que tem a ver com equipamento de segurança e resiliência, ou seja, trabalha o Tetra com mais Wi-Fi, trabalham com interfaces RIBs, os RIMs, tinham lá um RIM modificado. Pronto. Vale o que vale, porque eles são profissionais e nós somos amadores, não é? Aquilo que se tem visto é um desafio. O desafio que foi feito está a dar os seus frutos, porque podíamos ter mantido, eles terem mantido, vamos a estas coisas, mas temos sempre o mesmo material. Mas não, tem havido um desenvolvimento e uma tentativa de mostrar mais e mais trabalho. É importante também. É importante. No dia 18, que foi a última apresentação dos Tech Days, nós estivemos presentes e dia 18 de maio fomos novamente convidados para mais umas atividades, e informaram-nos que nós íamos estar nos três postos de mando, nos quatro postos de mando
das Jornadas Mundiais da Juventude, inclusive Fátima. Inclusive Fátima. Ou seja, os 4, com o de Fátima também englobado. Eu, quando soube esta informação, fui falar com as associações que têm encaminhado connosco. Falei com o Aralf por causa de Fátima, com o CRE por causa de Fátima, a RVM por causa de Lisboa, aqui na região de Lisboa, as atividades. Falei com a RLC, que são as associações que temos estas 5 associações, inclusive a RLX, tem caminhado junto neste trabalho. Desenvolvimento com mais associações que não são da cidade de Lisboa e que teríamos sempre aquele problema de trânsitos e locais para o pessoal ficar. E este desafio e oportunidades vai novamente demonstrar que o trabalho que nós fizemos na Madeira, no Bootcamp, foi reconhecido e foi um movimento para este desafio e oportunidades. Ora, eu tenho que fazer isto de outra maneira, tenho que vir aqui e passar o slide. Não é assim? É, sim, senhor. Então, isto agora está muito lento. Pronto. Vou-vos passar já para a abertura aqui o enquadramento. O que eram os Tech Days, aquilo que se pretendia com os Tech Days, porque os Tech Days é muito mais completo. Parece que não, mas teve aqui uma ideia completamente diferente do Bootcamp. Enquanto que o Bootcamp teve formações para o pessoal que trabalha com o Ciresp, o Bootcamp, embora tivesse também formações, tinha uma ideia completamente diferente, que é esta: juntar a comunidade e serviu também para se fazer um exercício de um live-ex um pouco sui generis em relação àquilo que nós, a RLX, conhecemos. Foi engraçado, foi interessante este trabalho. A ideia era envolver estas entidades. Como vocês veem, nós não estamos ali, estamos um pouco aqui nos especialistas e investigadores, embora há uma coisa que nós, radioamadores, temos que começar a perceber. O radioamadorismo é um serviço público. Nós prestamos um serviço público. Nós, ao utilizar o espectro radioelétrico e tendo no regulamento de amador o artigo 18º, em que diz, numa situação de calamidade ou catástrofe, as entidades oficiais podem requisitar as nossas estações. Ora, pela primeira vez, o sistema implementado de gestão de redes está a abrir o caminho para que os radioamadores estejam na própria estrutura, reconhecidos na estrutura e com uma responsabilidade que irá ser sempre acompanhada. E foi isso que estes 3 dias deu para mostrar, deu para ver, deu para auscultar durante estes 3 dias. Posso-vos dizer que no primeiro dia tivemos estes painéis, ou seja, foi interessante ouvir a evolução tecnológica das redes. Já, como vocês sabem, já se anda a falar no phase-out para 2030 que eles chamam critical mission, ou a missão crítica, que é avançar para o LTE e envolveu este tema de abertura foi importante para
fazer ligação a todas as instituições que depois estiveram nesse dia a trabalhar. E quem foram os operadores, foi as comunicações, depois falou-se a indústria também. Depois tivemos, nesta primeira parte, foi interessante, porque chegámos à conclusão, nós que estávamos lá a assistir, ouvimos coisas para cá surreais, e nós estamos a falar no 5G, as operadoras já nas reuniões do WRC 23 já falam no 6G, e a parte mais cómica no meio disto tudo é que as operadoras até dizem que o país tem zonas em que ainda existe só o 2G e que até 2030 os operadores não vão investir nessas zonas porque não têm clientes. E a parte mais cómica disto tudo é ouvir isto de quem presta um serviço público, porque os operadores de comunicações é um serviço público. Eles têm estatuto de serviço público. Exatamente. E então eles ainda lançaram o veneno, ou a ideia para fazer uma parceria pública ou privada, ou seja, eles são um serviço público, mas ainda querem que o Estado é que forneça e monte o sistema. Exatamente. A parte mais engraçada no meio disto tudo é que eles falam, por causa do 5G, numa situação que seria o roaming interno, ou seja, eles querem abrir ao Ciresp, em relação à utilização do LTE, os equipamentos terem a possibilidade de fazerem roaming interno. O que é curioso, e agora falamos aqui entre nós, que se nós que fazemos e andamos aí na estrada, vemos que praticamente todos os sites onde estão as antenas de quem fornece serviços, essas antenas estão todas praticamente juntas. Ou seja, às vezes não se percebe o que é que eles entendem por roaming. Se uma antena da Vodafone que está ao lado de uma antena da nós e ao lado de uma antena da Mel não chega ao sistema do Ciresp, as outras três garantidamente também não chegam, não é? E é engraçado como eles depois abordam esta questão do roaming. O LTE vai ser uma situação importante para as cidades, ou seja, que têm capacidade de resposta, mas depois, para fora da cidade, vamos ter zonas em que o sistema vai trabalhar, vai ser uma alegre surpresa. A indústria já diz que tem que haver um investimento muito grande a nível de um upgrade de tecnologia a nível do LTE, embora já haja equipamentos já a funcionar com LTEs, como foi apresentado lá pelos vários parceiros. Esta primeira intervenção, esta primeira parte, foi uma primeira abordagem àquilo que se irá passar futuramente e uma tentativa de caminharmos para a evolução do próprio Ciresp, passar de rádio físico RF para rádio físico VoIP e Wi-Fi, não é? Que é a verdade. Depois do almoço, teve-se os painéis, teve-se a falar sobre aquilo que aconteceu em Espanha e no Brasil, e posso-vos dizer que a conclusão que se chega é que tanto os espanhóis como os brasileiros são realidades completamente diferentes da nossa. Enquanto que os brasileiros envolveram desde militares à polícia militar, desde os militares mesmo,
até à polícia deles, que é a polícia, eles chamam a polícia de segurança, chamam a polícia militar. Eles têm um chavão que vem do tempo da ditadura, que é a polícia militar, e que ficou, pronto. É a PSP lá do sítio, que é bem o termo. E aquilo que eles dizem é que epá, o, a missa com o Papa foi em Copacabana e eles só tiveram 5 milhões de pessoas na praia. Epá, isto é só um pequeno exemplo, isto é só um pequeno exemplo daquilo que, ao nosso nível, que estamos à espera de 1,5 milhão de peregrinos que vêm às jornadas, numa cidade que são 500 milhões de habitantes, são 500 mil habitantes, epá, vai ser sui generis esta situação. As previsões estão em 1,5 milhão. Epá, houve algumas lições aprendidas. Pá, foi interessante, mas epá, a conclusão que se chega é que a própria estrutura está à espera de problemas graves, muito graves. Epá, há informações a nível de, da Intel, das informações da inteligência, pronto, informações do SIS, em que prevê-se que possa acontecer alguns cenários mais importantes, desde quebras de cibersegurança, algumas falhas graves a nível da cibersegurança, empastelamento, epá, de sistemas, a sobreutilização da rede que vai ficar disponível para os peregrinos, epá, e a movimentação de massas. O que é isto, a movimentação de massas? As pessoas têm que ir dormir, têm que comer, epá, e com certeza que é isto que preocupa a realidade, não só, e eu vou começar a falar em dois chavões, o safety, que é o socorro, e a security, que é a segurança, propriamente dita. Epá, foi tudo muito falado, foi tudo muito organizado, mas foi interessante estes conhecimentos. Segundo dia, epá, tivemos o exercício, fomos convidados para participar no exercício. Como vocês sabem, como vocês sabem, a ARLX está dentro do Plano Municipal de Proteção Civil, está dentro do Plano Local de Emergência das Juntas de Freguesia. Nós estamos envolvidos em atividades dentro da cidade de Lisboa, no Santo António, ou seja, nos Santos Populares, e na passagem de ano, nos grandes eventos que a Câmara põe, estamos no posto de mando. Nós fomos convidados, e não foi bem convidados, mas foi aquele convidado: olhem, vocês estão no posto de mando das Jornadas Mundiais da Juventude. É aquele convite que graciosamente nos fazem, dizer: não, olha, vocês podem estar, não, nós queremos que vocês estejam. É diferente. Epá, eu chegarmos à conclusão que o trabalho que estamos a desenvolver está a dar frutos, estão a reconhecer o nosso trabalho. Epá, o exercício é composto por vários incidentes. Foi feito na academia, em que criaram-se vários cenários, mas isso já vamos passar. Pronto, e hoje foi o dia final, em que foram apresentados os projetos europeus. Alguns projetos europeus têm a ver com o 5G, e a apresentação dos projetos, já exatamente como já foi feito no Bootcamp, que foram lançados e convidados as universidades, ou seja, que é o desafio inovação, para os nossos
jovens que andam nas universidades a apresentarem trabalhos relacionados com o safety e com o security a nível de comunicações. Foi engraçado, foi muito engraçado este dia, hoje o dia. Tivemos o presidente da ANACOM, isto é o workshop, pronto. Tivemos o presidente da ANACOM presente na apresentação, na abertura. Por acaso, infelizmente, não tivemos hipótese de falar com o senhor, porque desandaram logo. E nestas coisas foi um pouco difícil. Como vocês veem, está aqui os projetos europeus, tudo relacionado com a emergência, infraestruturas de emergência, trabalhos que foram sendo desenvolvidos e que está a ser trabalhado pelos jovens a nível da Europa. Depois houve o desafio inovação, o tal que as universidades e os politécnicos estão envolvidos. E foi feito, começou a apresentação do Caminho 23. Como em tudo tem que haver um cenário. O cenário foi na Lusitânia, não foi nem mais nem menos uma imitação daquilo que é a cidade de Lisboa, a região de Lisboa, o país que era a Lusitânia. Alterou-se aqui os nomes para não se ferir suscetibilidades, mas isto é como se faz um exercício e eu não vou ali adiantar mais. Aqui é aquilo que se ia passar e que se passou ao longo do exercício, falhas técnicas, movimentos de massas humanas, acidentes imprevistos, comunicações e relações públicas. Esta comunicações e relações públicas, no dia 23, houve um workshop sobre comunicação e relações públicas para as entidades que estivessem interessadas em participar. Nós, por acaso, não tivemos não tivemos tempo para passar esta informação aos nossos associados e não foi ninguém da RLX a este workshop. Temos aqui também mais ou menos como é que foi desenhado o exercício, as mensagens, ou seja, havia grupos de mensagens. Aqui os objetivos da missão e as narrativas, com as várias situações. Como vê aqui, estava muito completo. Era uma coisa para funcionar durante um dia, não era com coffee breaks à mistura e almoço. Serviu mais para criar relações entre as equipas que estavam no terreno e conhecer-se mais o pessoal. Aqui é uma ideia de como foi-se desenrolando ao longo do dia os vários inputs. Aqui, então, os nomes das entidades, como vocês veem, não é? ANEPC, Plus, PSLUS, foi tudo nomes fictícios para não ferir suscetibilidades e estar as coisas bem organizadas. O cenário, é inspirado nas jornadas, foi utilizado meios com vídeos 3D, deu para ver as dificuldades, como é que funcionavam os postos de mando, e posso-vos dizer que nós que temos experiência de gerir, de estar a trabalhar com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, achámos interessante estarmos com um modus operandi
completamente diferente que trabalhamos com o Serviço Municipal de Proteção Civil. Posso-vos dizer que mesmo no PT Quake e na visita do Papa, trabalhou-se de uma maneira diferente em 2010 e em 2009. Principalmente para mim, porque eu estive envolvido nestes dois cenários. Aqui é como é que é feito o exercício. Depois, o tipo de enquadramento, ou seja, isto foi tudo o planeamento do exercício. Aqui é mais ou menos como, isto não é mais ou menos, isto é como é que foi feito a injeção dos inputs e depois a resposta para utilizar os meios, ou seja, aquilo, havia um team leader, havia um diretor, havia um team leader e depois nesse team leader havia os players, ou seja, os supporters. O team leader era o chefe de equipa que estava no terreno, ou seja, havia a equipa no terreno, entre comas, e havia o team leader. O team leader estava nos vários cenários a servir de organização ou de fazer chegar a informação. É outro grupo, outra maneira de trabalhar. E depois começámos a entrar mesmo na própria estrutura. Temos aqui o controle do exercício, ou seja, como se fosse um posto de comando, o posto de comando das jornadas. Depois temos os postos de comando avançados, que são 3, neste caso. Esta sala de situação, nós em Lisboa trabalhamos o safety, o safety trabalha à parte, ou seja, tudo o que é safety trabalha à parte. Aqui vai trabalhar tudo junto. Vale o que vale. Há coisas que é preciso ser limadas e garantidamente até lá vão ser limadas. Isto é mais um modo de trabalhar. Como foi feito. Viegas, desculpa, já agora se puderes passar ao slide anterior, sim, senhora, podemos explicar como estivemos nós divididos exatamente. do âmbito do exercício que tu tiveste na zona de controle, não é? Exatamente, eu tive como team leader aqui no XCOM, ou seja, no posto de comando. Depois tivemos 3 equipas, uma no PC Luz, que representava o Parque Eduardo VII, não é? O PCPT, que era o Parque Tejo, e o PCF, que seria a Fatimum, a Fatinam. E nestas equipas, um era o operador, o outro era o oficial de ligação. Foi já experimentado fazermos esta responsabilidade. Correu bem para nós, correu bem, mas também é o trabalho que nós fazemos e que divulgamos e que trabalhamos aqui em Lisboa com as entidades com que nós estamos envolvidos. E houve a situação limite em que se simulou a quebra total de comunicações oficiais do Ciresp e em que os radioamadores foram chamados para substituir as comunicações. Exatamente. Era uma das situações que estava previsto na estrutura. Ou seja, foi essa até que aparece no filme na reportagem da RTP. Pronto. Isto são ferramentas de trabalho que foram usadas e aparecendo, depois havia uma resposta a dar, ou seja, havia um caminho sempre para o exercício, para aquilo que era injetado, chegar à XCOM, ou ao posto de comando, para se ir desenvolvendo a resolução dos problemas, não é? E então, aqui a preto é os problemas que não foram resolvidos, a verde foram já resolvidos, a laranja está em vias de resolução
e os vermelhos foram os problemas que foram injetados naquele momento. Isto é uma ideia de articulação, como é que iria funcionar. A ideia seria que a certa altura havia mais do que um player ou um jogador envolvido no incidente, como depois se fez. Teve o caso de uma explosão, de um ataque bombista, em que houve feridos que foram projetados para o rio, e teve que a Polícia Marítima recuperá-los. Ou seja, trabalhou também ali com outras entidades, que era essa a ideia desde o princípio. Depois é o que é, qual era a finalidade. A finalidade a atingir era o quê? Era as entidades conseguirem trabalhar em grupo. O objetivo do treino é mesmo ver as dificuldades que nós tínhamos, não é? Identificar a estrutura, ver quem é que gera a estrutura. Nem liguei hoje. Estou. Identificar as audiências de treino, ou seja, todos nós estávamos perante uma situação que era de treino e que poderia ser uma situação real, e o trabalho de desenvolvimento da própria das storylines, ou seja, dos inputs que iam ser lançados e que foram lançados no sistema. Foi criado pelo Ciresp um Excel para se responder, ou seja, para haver uma maneira de se chegar e toda a gente estar a preencher esse Excel. Uma fita de tempo em que ia aparecendo esses inputs. Depois isto é as entidades. Aqui é o organograma temporal da preparação. E terminamos aqui os Tech Days. Depois aos desafios, pronto. E eu vou interromper o compartilhamento e se vocês, entretanto, enquanto eu podem fazer algumas perguntas, que eu vou preparar aqui a segunda apresentação que eu tenho. Vamos falar novamente do conceito. Foi uma apresentação. O que é que foi o Ciresp Tech Days? Foi uma apresentação de conceitos e demonstração de produtos inovadores, com a indústria, praticamente. Foi promover um debate alargado orientado para a construção de pontos entre o presente e o futuro, falar já da transição para o LTE e o avanço para o 5G, o evento para criar um fórum aberto de discussão e de ideias e soluções. Foi isso que nós fizemos, desenvolver os skills e permitir que, com o trabalho que nós desenvolvemos em relação à interoperabilidade, já começarmos a falar que é possível os radioamadores ao longo do país, com a plataforma que nós desenvolvemos. Uma delas foi desenvolvida, como eu disse, com hipótese de fazer-se um crossband, ser ao longo do país, servir de polo de interoperabilidade entre os radioamadores e as entidades no terreno, as entidades da ANEPC, principalmente a ANEPC a nível do safety. O convite foi a interoperabilidade, que é um conceito aberto para todos. Atenção que a interoperabilidade que nós construímos, a RLX construiu, embora neste momento estejamos a trabalhar com C4FM, esta interoperabilidade tem a possibilidade de o rádio de amador ser alterado consoante aquilo que for decidido ao longo do país, quando passarmos à situação da
do trabalho interassociações, ou seja, o trabalho das associações com o trabalho da construção da rede de interoperabilidade das associações, porque vamos ter que escolher qual é o melhor repetidor, qual é a situação, onde é que vamos pôr esta interoperabilidade, o conceito que parece-me que o pessoal ainda não percebeu, que é esta situação é só para situações de catástrofe ou calamidade, ou quando as entidades oficiais entenderem que é preciso ter a colaboração dos radioamadores. Antes que o pessoal comece aí a dizer os gajos nunca nos vão chamar, há uma coisa que é importante. Nós há pouco tempo fizemos isto é a talho que fosse, eu peço desculpa, nós fizemos umas formações em comunicações de emergência baseados no livro das comunicações americano, das comunicações de emergência do ARS. E é engraçado que, ao contrário daquilo que o pessoal diz e anda aí a dizer, os gajos não nos vão chamar, os gajos não nos querem, pronto. Se eles querem ou não querem, vale o que vale. Ciresp lançou o desafio. Nós, como radioamadores que somos, só temos que aceitar o desafio. Isto é importante. Agora, o que é importante é que os americanos, que são os americanos, que têm uma infraestrutura a nível de redundância de telecomunicações, ou mesmo o apoio às instituições que não têm comunicações, mesmo a funcionarem com um lobby muito grande a nível de infraestrutura de socorro, os radioamadores, nesse manual, vêm lá dizer uma frase engraçada, que é: se nos chamarem e nós montarmos os nossos meios, se não nos chamarem, nós já cumprimos a nossa obrigação. O nosso trabalho foi estar presentes para, numa situação de redundância, de falha do resto, nós estarmos presentes. Se não fomos usados, é positivo, porque nós estivemos lá e, se falhássemos, estávamos lá. Por isso, se não fomos utilizados, foi bom. Se fomos utilizados, fazemos aquilo que nós sabemos fazer, que é a interoperabilidade, que é o trabalhar em situações de calamidade ou catástrofe. Isto vem no manual de comunicações da ARRL. Se os americanos têm este chavão, esta doutrina, esta maneira de pensar, porque é que nós portugueses não devemos ter também essa maneira de pensar? É isso que nós temos que pensar. É isto que nós temos que desenvolver. Este trabalho é um trabalho a 3 níveis. Neste momento, continuamos com o nível dos testes. Havemos de passar para o nível a seguir, que é a resiliência, o criarmos os processos, o criarmos as normas de utilização. É trabalho que vai ser. E depois ainda vamos ter o último e mais importante, que é o fator humano, o interface humano. Perceber quando é que me chamam, envolver as associações. Este trabalho vai ser desenvolvido com as associações. É importantíssimo o movimento associativo, os radioamadores juntarem-se às associações, porque quem não estiver nas associações não está neste trabalho, não avança, não está na carruagem, não está no comboio. Pronto. Peço-vos desculpa por este bichinho, por esta maneira de trabalhar, por esta divulgação, por este trabalho. Como os Tech Days começaram no primeiro dia, como vocês veem, estava algumas entidades, nós estávamos cá atrás, estava muita gente, estava composto.
a nossa equipa, antes do José Luís Albuquerque aparecer, os nossos dois caçulas, o CR7 Bravo Golf Mike e a CR7 Bravo Golf Lima, falta o CS7 Alfa Yankee Delta, que chegou mais tarde, e pronto, neste primeiro dia. Mas tivemos e andámos, tivemos a acompanhar os trabalhos. Pronto. O que é que nós fazemos? Epá, como vocês já se devem ter apercebido, já do Bootcamp Madeira, desde a primeira hora entendeu-se que a IED estava envolvida neste trabalho com uma interoperabilidade com os equipamentos. Estes equipamentos são equipamentos militares, em que são interfaces que faz a ligação de rádios, inclusive a nível VoIP, de um telefone VoIP pode ser colocado ali, ou pode-se utilizar rádios por IP. Ou seja, este sistema permite avançar dessa maneira. Pronto. Nesta fase, nós voltamos a Passo de Arcos, lá à unidade de apoio logística do Exército, a antiga Escola Militar de Eletromecânica de Passo de Arcos, que foi a minha escola, para montarmos e testarmos se estava tudo bem. Fizemos esse trabalho, essa montagem. Aqui, na ponta mais acima, os dois rádios Tetra. Desta vez, o sistema foi ligado de maneira a termos uma interoperabilidade. Os radioamadores, a rede de emergência da Proteção Civil, ou seja, a REPC, e a ROB, com o sistema Tetra. Isto aqui já estava... qual foram os rádios que foram utilizados para fazer a interligação? Utilizaram-se os 525, porque os 525 são rádios militares que permitem trabalhar em VU e HF. Tem dois tipos de rádio. Estes, por acaso, eram rádios de VU e estavam nas frequências da REPC e na ROB. Como veem, nós também montámos o nosso 991A com uma antena para simular, e tenho aqui o meu FT5. Esta infraestrutura que está aqui montada foi a infraestrutura que foi apresentada como possível instalação em postos de comando e em carros de comando. O que é que nos permite, e porquê? Vocês vão perguntar, mas porquê é que vocês foram para o AX, para o C4FM? Pessoalmente porque havia aqui duas situações que era. Aquilo que nos pediram foi sempre uma interoperabilidade para envolver todos os radioamadores. Ora, se é uma interoperabilidade para envolver todos os radioamadores, não é para envolver o modo A, o modo B ou o modo C. E todos os radioamadores, inclusive via HF. Ora, em HF, nós olhámos logo para um problema, que era o quê? Em HF, o SQL está sempre ligado. Ora, a única maneira de nós fazermos experiências era utilizarmos o 991 em C4FM em HF. A associação já fez algumas experiências e funciona. Em relação à estrutura propriamente dita, como foi desenhado entre nós e a ED e o CIRESP,
se eu substituir ali aquele rádio 991 por outro tipo de rádio que tenha uma saída de dados, ou seja, uma ficha, uma DB9 atrás ou uma DB10, nós conseguimos fazer exatamente a mesma coisa com qualquer modo que nós esteja disponível para o radioamadorismo para funcionar em qualquer lado. Ou seja, se nós escolhermos um repetidor analógico, é simples. Por acaso o 991A dá para pôr sem analógico e trabalhar em analógico, não é? Que é a verdade. Mas se quisermos trabalhar com o rádio DMR, dá perfeitamente para ligar-se a ficha nos acessórios e trabalhar-se com o rádio DMR e trabalhar em DMR. Há um senão, em DMR temos de estar sujeitos, como em todos, existir o operador de rádio amador que vai servir de interface humano para selecionar o que é que vai utilizar. Nós, por exemplo, em C4FM, se ele tiver em AMS, aquilo que vai acontecer é que o sistema vai funcionar em analógico e em digital. Se eu entrar em analógico, ele vai sair atrás em analógico. Se eu entrar em digital, ele vai sair, a passagem do áudio atrás é sempre em digital. Aquilo que nós fizemos foi aproveitar as particularidades que os rádios têm de podermos utilizar o áudio e o PTT das fichas de acessórios que os rádios têm. Ora, cá está, nós entendemos que iríamos fazer o 433025 para experiências e estava a funcionar perfeitamente. Vocês vão pensar, mas então a interoperabilidade, ok? A interoperabilidade, como já tinha sido apresentado na apresentação do Bootcamp, continua no sistema, na infraestrutura do Ciresp, o interface com um sistema Tetra, da rede Tetra, ligado a uma porta, a um toque de grupo, e o sistema a funcionar com o nosso interface, famoso interface, ligado a um FTM200, que permite trabalhar em analógico e em digital, e neste caso tudo via rádio. Os sistemas não estão agarrados via internet, não, estão agarrados via rádio. O FTM200 recebe do repetidor de Lisboa, do Arieiro, é passado através da caixa de interface para o rádio Tetra, e o rádio Tetra emite em RF para o sistema Tetra Ciresp, que por sua vez está ligado, ou seja, existe um TG que vai receber essa informação. Nós mantivemos o sistema, principalmente por causa das experiências que estamos a fazer na cidade de Lisboa. Aqui é o general Paulo... Tinhas aí uma pergunta, Viegas. Tenho. Força. Peço desculpa. Quer fazer a pergunta? António, é o Vítor Moreira. Vítor, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Força. António, eu tinha só uma curiosidade acerca deste interface, que eu penso que não seja nada mais, nada menos que um interface, um modem de áudio, como se usava para o Echolink e o APRS. Gostava só de saber um bocadinho mais acerca deste interface. É um interface que foi criado pelos associados da RLX, controlado por um Arduino, e mais, tenho que te matar logo a seguir a dar-te a informação geral. Foi trabalhado, nós olhámos para as RIMs, nós olhámos para os interfaces todos que custam 3.000 e 4.000 e por aí fora, profissionais, e entendemos que tínhamos que construir algo diferente, algo que fosse fácil para nós e que funcionasse. Com certeza que isto não é mais nem menos que uma placa de áudio, não é? Que vamos buscar os sinais, só que tem a particularidade de receber também os sequelos e o PTT para permitir
esta interoperabilidade, ou seja, isto não é mais que um crossband, ok, Vitor? Nós criámos uma placa prototipo, ou seja, até tenho que dar novamente, foi o nosso associado Joaquim Franco, que foi lançado o repto, temos que resolver isto, e nós em 15 dias tínhamos um interface feito e o trabalho a funcionar com muitas horas, muitas noites, posso dizer, com viagens à casa do Joaquim, isto funciona, isto não funciona, não pode ser, temos que pôr a funcionar. Na sexta-feira, antes de nós arrancarmos para o Bootcamp Madeira, eu e o Carrola, que também é radioamador e que está ligado ao Ciresp, tivemos, onde está aqui o sistema, até às 9h30, quase 10 horas, a pôr o sistema a funcionar. E quando o sistema funcionou, foi uma alegria, porque fizemos o primeiro contacto entre os radioamadores e o sistema Ciresp. Ou seja, aquilo que nós nos propusemos a funcionar resultou e funciona, e foi com a canolice dos radioamadores, de um radioamador associado da associação. Não sei se o Joaquim Franco quer, pronto, isto é segredo, isto é secreto, não é? Pronto, agora vamos, pronto, qualquer radioamador consegue fazer isto, tem que ter calma e desenvolver os seus skills. Por isso é que nós somos radioamadores, e é isto que temos de ser orgulhosos naquilo também que fazemos, não é, Vitor? E isto foi uma maneira de nós mostrarmos também as nossas capacidades. Não é só dizer, somos aqueles gajos que vamos a correr para cima do monte, ai meu Deus, estamos aqui, queremos ajudar. Não, também nós em casa, quando nos propõem e quando nós desenvolvemos este trabalho, também conseguimos, do engenho nasce a arte, ou da arte nasce o engenho, e é esta a verdade que aconteceu. Mas o Joaquim está aí, ele pode, se ele quiser abrir o leque, posso dizer que vendemos estes equipamentos por 1.500 euros. Pronto. E já ganhamos. Não, isto foi fruto de uma. Estou brincando. De uma sexta-feira. Atenção pessoal, eu estava a brincar quando disse que vendíamos estes equipamentos a 1.500 euros cada. Atenção, vejam lá que não espalhem aí a dizer que estamos a explorar o Joaquim. Vejam lá o que é que arranjam. Isto na sequência de um desafio lançado numa sexta-feira técnica. O tema não era este, mas o António lançou este desafio. Eu acho que foi sexta-feira, a madrugada de sexta para sábado, o dia de sábado, a madrugada de sábado para domingo, e no domingo a seguir ao almoço estava a placa entregue ao Telmo, para o Telmo a levar para Lisboa. Portanto, na segunda-feira ela estava em Lisboa. É verdade. O engraçado disto tudo é que surgiram dificuldades, como é lógico, até porque aquilo foi um projeto desenhado à pressa, o próprio programa, o código também foi todo feito à pressa. Mas o que é certo é que aquilo até funcionou, e o mais engraçado é que aquelas turras que andámos ali durante uns 10 dias a seguir eram fruto de um problema de configuração do rádio. Havia lá uma falha na configuração acho que era o FTM 400. Foi o FTM 400 que nós metemos primeiro. Não, o FTM 100 estava a funcionar. Estava a funcionar, sim, mas depois entretanto houve um problema com o FTM 100 sim. E pusemos um 400. E deixou de funcionar. A partir daí aquilo deixou de funcionar. Ora, uma coisa que funciona e que deixa de funcionar, logicamente não há de ser pelo interface, mas por muitas tentativas que se fizessem na configuração, depois acabou por ser o Carrola que... Não, ainda pusemos um Kenwood, um TM240 do 450 de UHF a experimentar como se funcionava ou não. Funcionava. Funcionava. O teste é precisamente esse.
Vamos lá meter aqui rádios analógicos e vamos ver se funciona. Quando metíamos os rádios analógicos, as coisas funcionavam. Só que quando se metia o digital é que a coisa complicava. Pronto, então, e acertámos e está a funcionar, e o sistema está a funcionar. Mas foi o Carrola saía no sábado para... Arrancou de manhã para a Madeira, exatamente. E isto eram 9h30, 10 horas da noite de sexta, quando se fechou o processo a funcionar. E como vês, e é isto, quando eu chamei as associações e envolvi as associações, e quando eu disse lá que o que temos que nos orgulhar, como eu disse no bootcamp, temos que nos orgulhar de todo o trabalho de todos, porque isto não é um trabalho da RLX, é um trabalho de todos, que é isso que é importante. As pessoas ficaram surpresas como é que nós tínhamos conseguido todos trabalhar para o sistema funcionar, mas é verdade que isto funciona assim. E é assim. Há mais perguntas, Vítor? Não, obrigado. Não, fiquei curioso quando vi esta imagem no Bootcamp da Madeira. Sim. Eu olhei para o FTM e olhei para o interface e disse, isto faz-me lembrar os antigos digipiters, que nós colocávamos o rádio, colocávamos o interface ao lado, ligávamos a fonte e está a andar. Mas depois achei interessante porque vi o rádio Tetra lá atrás e disse, espera lá, isto se calhar até tem ali 4 vias de áudio, ele vai buscar ali ao FTM, vai buscar ali ao rádio Tetra e vai fazer ali a mistura. Deixa lá perguntar qual é que ali é um bocado isso, preparado. É mesmo isso, Vitor. Vítor, é um bocado isso. A questão depois é como é que vamos gerir o acionar cada um dos equipamentos. E aí entra o código com o Arduino para poder fazer esse controle e essa gestão. Exatamente. Ou seja, este sistema vai trabalhar nas jornadas. Inclusive já temos o desafio, o pessoal da Polícia Marítima pediu para nós criarmos uma coisa destas com um rádio de banda marítima, para eles estarem, porque tem a sua lógica devido ao trabalho que eles vão ter no teste, senão tinham que estar a montar nos postos de comando um rádio de banda marítima que não tem lógica, não é? O Joaquim, pelo menos 1.500 euros já tem assegurados. Não, eu já tenho assegurado. Vitor, põe com essas bocas. Isso é que eu já tenho assegurado. Põe com essas bocas que ainda amanhã aparece no Facebook. A RLX explora os associados e vende equipamentos a 1.500 euros. Vê lá o que é que arranja. Não, temos que agradecer o empenho de todos, mesmo depois nos testes, o trabalho que foi feito. Foi engraçado porque durante os 3 dias não, a semana que tivemos na Madeira, conseguimos pôr muita gente agarrados à rede do AX que estava aqui em Lisboa a funcionar, e parecendo que não, tornou-se viral. Neste momento continuamos com muito rádio amador aqui na rede. Isto é importante também. Mas se não houver mais perguntas, eu vou avançar em relação agora aos Tech Days e àquilo que se fez lá nos Tech Days. Esta estrutura manteve-se e avançámos então para o exercício. Aqui foi, como em todo o lado, tivemos presentes para a preparação do exercício. Tivemos que ouvir e ver como é que iria ser. Aqui é mais a apresentação pelo Tenente-Coronel Grifo, que é de comunicações do Exército também. Pronto, depois isto é uma das salas que simulava o posto. Eu penso que este era o posto Tejo. Aí estavam 2 postos, metade da mesa era... exatamente. Metade da mesa era Parque Eduardo VII. Exatamente, não era pronto. Aqui a nossa repórter de imagem e a nossa repórter, que não estava previsto, vou-vos dizer que todos nós ficámos surpresos com esta aparição.
Não foi a Nossa Senhora de Fátima, mas foi a... Como é que ela se chama? A rapariga da RTP. Muito jeitosa, não estão aqui as nossas colegas, por isso. Viegas, já agora explicar que quer na Zona Tejo, quer Sim. no Parque Eduardo VII, quer em Fátima, cada um dos postos de comando tinha representado as forças de segurança e comunicação. Exatamente. Portanto, ali no Tejo estava a Polícia Marítima, estava a Proteção Civil, estava a PSP, estava a RRLX, os radioamadores, está lá ao fundo o Ricardo e o José Luís Proença. E o Proença. Exatamente. E aqui deste lado, no Parque Eduardo VII, a mesma coisa, portanto, as mesmas forças de segurança e de comunicação que simulavam as comunicações. Simulavam, não, faziam mesmo as comunicações e iam respondendo aos inputs e ao trabalho. Aqui é uma imagem da sala de crise, ou seja, do XCOM, e o que é engraçado no meio deste exercício é que havia entidades que só estavam a participar como observadores e a certa altura do exercício passaram de observadores a players. Foi engraçado porque foi uma maneira deles também perceberem o que é que poderiam, ou onde é que poderia haver a necessidade deles intervirem. E foi interessante. Foi interessante essa interajuda. Como vocês devem calcular, o pessoal da farda é o pessoal que injeta para os incidentes, e nós aqui, eu por acaso estava nesta altura, tinha ido tudo ao café e estava eu aqui sozinho a aguardar que o Zé Neves tivesse ido ao café e viesse para cima. Aqui, ali ao fundo, está o pessoal também da Escola Nacional de Bombeiros, com o pessoal de observadores também de Braga, com os nossos colegas Eustíquio, exatamente, que é da Escola Nacional de Bombeiros, que é de Gondomar, e bombeiro em Gondomar, e estava ali o Carlos Lamy, também radioamador categoria 2, categoria B, que estava também a representar os sapadores de Braga. E eu ainda aqui sozinho, quer dizer, à espera do cafezinho. O resto do pessoal que está aqui nas cadeiras aqui atrás eram observadores de como é que estava-se a desenrolar o exercício. O CT2GNC, o Eustíquio, correto, ou Vitor? Eutíquio Costa. Eutíquio Costa, exatamente. Ele estava... O meu camarada do C4FM aqui no Porto. É exatamente isso. Estava muito contente e deu-nos uma força muito grande. Ele estava mesmo muito, muito contente connosco com o trabalho que estávamos a desenvolver. Aqui, eu aqui à frente, já estava aqui. Isto entretanto, hora do almoço, a formatura habitual das academias, e o pessoal, em vez de estar aqui no exercício, estava tudo a ver a formatura a formatura da Academia Militar. Aqui atrás temos uma equipa dos guardas prisionais que, por acaso, tiveram uma posição interessante, que foi a perceberem-se que Parque Eduardo VII, não é? Temos a prisão com 2.500 reclusos na parte de cima, e que esses 2.500 reclusos temos as famílias também dos reclusos. E eles entenderam que seria importante também participarem no exercício para uma situação que pudesse acontecer quando estivesse a desenrolar alguma atividade ao nível da missa, os eventos religiosos cá embaixo no Parque Eduardo VII, que não é muito distante, vamos lá ver. E queria pôr alguma questão de segurança no evento.
Foi importante esta noção e eles, pronto, foi uma das entidades que passaram de observadores a participantes. É importante também salientar este envolvimento. Aqui é mais uma imagem da sala, aqui mais uma, e mais uma, e aqui já começámos, foi as lições apreendidas. Foi falarmos o que é que correu bem, o que é que podíamos melhorar, o que é que... e as observações diversas. Todos nós, todas as equipas, o team leader foi dar a sua ideia. Aquilo que eu disse foi que tínhamos que agradecer este... pois, não... tem graça. Pronto, isto não está no sítio certo. Pronto, exatamente. Repeti aqui. Nós, ao lado da sala de crise, montámos a estrutura para uma demonstração de meios. Ou seja, se nós tivéssemos ali algum problema, com este sistema podíamos simular a interoperabilidade com os meios que nós tínhamos ao nosso dispor. Os radioamadores, a ROB, a RPC, o Tetra, as frequências militares que estes rádios permitiam. Por isso era uma maneira de nós termos ali tudo preparado para um desafio. Aqui, pois, eu estou a repetir aqui umas fotografias, que foi já as lições aprendidas, o debriefing, como se diz. E aqui está o seu presidente António Viegas, o presidente e representante da RLX, a botar falatura, depois de ter sido estrela de cinema mudo pela RTP. Aqui o pessoal já vinha das fotografias e eu penso que íamos embora, ou foi para o lanche, foi assim uma coisa. Acho que fomos tirar as fotografias e depois íamos embora. Era para almoçar porque ia lá o Neves. Pois, era isso, está ali o Neves, era para ir para o almoço, exatamente. Aqui temos uma fotografia mais próxima da realidade, ou seja, os três equipamentos da ponta da estrutura. E hoje a proposta que nos fizeram e o desafio que nos fizeram foi montarmos na entrada do anfiteatro para explicarmos às entidades oficiais o que era isto, como é que isto estava feito, como é que a estrutura funcionava e como é que podia funcionar. Eu e o engenheiro Rogério da EID tivemos ali a trocar também umas ideias e, parecendo que não, pronto, vale o que vale os rádios militares, mas isto estão ali só para também para podermos não ter um rádio de VHF que obrigava-nos a ter uma carga fictícia e simularmos ali uma interoperabilidade. Mas a ideia será, num futuro, existir num carro de comando esta estrutura montada para termos o radioamador, o operador de comunicações da RPC ROB, da Proteção Civil, e o operador CIRESP para a resiliência do próprio sistema. Assim como trabalhar com o sistema VoIP, porque aquele telefone, o sistema, como eu vos disse ao princípio, esse sistema permite rádios por IP estarem a funcionar no sistema e permite também utilizarmos o VoIP, utilizando o telefone, para contactar com a rede. Ou seja, todos nós podemos ouvir-nos todos ao mesmo tempo. Aqui é outra imagem do hall de entrada, como vocês viram. Nós ficámos bem porque
tínhamos o coffee break às 10 horas e pronto, e tivemos, não precisamos de mexer-nos muito, tínhamos ali o café e uns salgadinhos especificamente. Aqui, o que é que são estes rádios? Estes rádios são rádios, um é um rádio Ciresp, os outros dois Tetra, os outros dois são rádios de VHF alto, da ROB e da RTC, estão deste lado para simular, e o meu FT3, o FT5 estava ao lado do nosso rádio, do rádio da Associação 991A, para simular esta situação. Terminámos às 5 da tarde e foi a conclusão que se chegou. Nós, radioamadores, temos que mudar algum paradigma no estar. E no estar e entendermos que as entidades, por aquilo que nós, ao almoço ou nos coffee breaks, e eu falo por mim, temos o José Luís Albuquerque, também pode dar uma ideia, porque estava na sala lá também a trabalhar. O Carlos, está aí também o Carlos, se eu não estou enganado, que esteve também no Fatum, ou no Fatiman. A ideia principal com que ficámos foi que as entidades com quem nós trabalhámos ficaram agradados com a ideia de nós estarmos presentes. E este desafio feito é importantíssimo para nós criarmos alguma credibilidade.